Diante disso, nós temos o assunto aqui da liberdade cristã. Primeira fala que eu usei aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É a fala do versículo 1, a parte A. A mesma fala que corrobora o versículo 13, na aplicação final de Paulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Essa é a pulga no coração dos judaizantes. Essa é a grande dificuldade, porque eles estavam encabrestados pela lei. Sim, toda a comunidade judaica estava escravizada à lei. E a lei trazia preceitos e regras que eram total e completamente impossíveis de serem cumpridas. Aí eles olhavam para a comunidade gentílica que aceitavam a Cristo e não tinha que cumprir a lei. Aí eles quiseram impor a lei através da circuncisão. Paulo disse: se vocês se deixarem circuncidar, vocês terão que cumprir toda a lei. Aí eles olham para Paulo e falam: mas nós não conseguimos cumprir a lei. Paulo contra-argumenta e diz: ninguém pode cumprir. Então, se ninguém pode cumprir a lei, por que vocês vão se circuncidar? Mas os pregadores judaizantes continuavam a dizer: é Jesus mais o sábado, é Jesus mais a lei, é Jesus mais a circuncisão, é Jesus mais Moisés, é Jesus mais. Paulo está dizendo: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então, a liberdade cristã, ela precisa ser entendida a partir de 4 pontos que são cruciais. O primeiro: a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Esse é o primeiro ponto. A liberdade cristã não é uma licença para pecar. Lá no versículo 13, na parte A, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então Paulo está dizendo assim: a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Porque todos nós sabemos, independente dos pontos com os quais nós convivemos, se nós temos uma leitura mais reformada do modus operandi de vida, se temos uma leitura mais arminiana do modus operandi de vida, o que nós sabemos é que a graça e a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. O homem tem responsabilidades diante de Deus. Mas Paulo está falando para os irmãos da Galácia do Sul o seguinte: provem para os irmãos judaizantes que a liberdade cristã não significa uma alforria para a prática de pecados. Inclusive, esse é o problema da pregação da liberdade cristã. Foi o problema que Paulo abordou na carta aos Coríntios, quando ele, de forma revoltada, revoltante, ele disse: vocês estão usando da liberdade cristã para práticas de libertinagem. É quando eu faço da graça uma graça barata. E todas as vezes que eu reproduzo no meu corpo os pecados anteriormente praticados, eu estou crucificando a Jesus novamente. Quem vive a vida cristã pode pecar. Existem pecados que são habituais, que fazem parte do hábito de alguém que não foi verdadeiramente transformado. Existem pessoas que o telefone toca, ele atende, a pessoa pergunta para falar com a mulher ou com o marido, e ele ou ela diz assim: não, ele mandou dizer que não está em casa. Ou seja, é uma mentira, é um pecado habitual. Mas os maiores pecados que nós temos são os pecados chamados pecados abstratos. Porque nós das Assembleias de Deus temos o costume de pensar que pecado é apenas adultério. Mas existem pecados que são abstratos. Por exemplo, existem pessoas na igreja que são rancorosas, que não perdoam. Existem pessoas na igreja que são hipócritas. Existem pessoas dentro da igreja que têm dificuldade de ser sinceras. Existem pessoas na igreja que não conseguem conviver com os outros. São pecados de personalidade. Mas Paulo está dizendo: olha, eu sei que existem pecados e eles sempre existirão, mas a liberdade cristã não é uma licença para pecar. Em segundo lugar, a liberdade cristã não é uma licença para explorar o próximo. Veja o que diz a parte B desse mesmo versículo 13: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha a palavra que Paulo usa: pelo amor. E é interessante que os gregos usam algumas palavras específicas para diagnosticar a terminologia amor. Você tem a palavra eros, que não é a questão. Você tem a palavra estórgenes, que não é a palavra em questão. Você tem a palavra filéu, que não é a palavra em questão. E você tem a palavra ágape, que é a palavra em questão. A palavra ágape, no sentido mais grosso,
é um amor incondicional. Isto é, eu preciso ser bom para com o meu irmão, não por causa do meu irmão, mas por causa do amor e da transformação que eu recebi na minha alma. Então, eu não sou bom com a pessoa por causa da pessoa. Se eu conseguir manifestar gestos de bondade, de misericórdia, de unibenevolência, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, é por causa da obra que Deus fez em mim. Logo, este amor fala do que Deus fez em mim, não do que eu estou fazendo com o meu próximo. Paulo está dizendo, a liberdade cristã não é uma licença para explorar os irmãos. Pelo contrário, vocês vão ser servos uns dos outros.